Meus caros, sejam muito bem-vindos ao FortunaCast 37. Hoje venho falar aqui um bocadinho sobre o racismo. Venho pedir aqui a opinião de uma pessoa que terá seguramente uma opinião um bocadinho fora da curva, vamos dizer assim, para dar, não é uma opinião que estejamos habituados a ouvir. O meu convidado de hoje tem doutoramento em estudos africanos interdisciplinares em ciências sociais, e corrija-me se alguma coisa estiver errada. É deputado na Assembleia da República pelo Partido Chega, professor Mita Ribeiro. Muito obrigado por estar aqui. É um gosto de estar a recebê-lo, e era como eu lhe disse, o seu nome já é um fenómeno no meu canal. Sempre que eu trago alguém, seja de que área for, porreiro era trazeres o professor Mita Ribeiro. Pronto, portanto aqui está. Agradeço imenso que tenha vindo. Eu gostava de lhe perguntar primeiro, antes de entrarmos no tema da conversa, gostava de lhe pedir um bocadinho sobre o seu percurso de vida, o seu percurso académico e o que é que o trouxe à política e mais propriamente ao Chega dentro da política. Bem, em primeiro lugar, agradecer ao Alexandre Sousa o convite. E se não fosse o Alexandre, não era um fenómeno. Demos as voltas que dermos, nós podemos ser bons teóricos, mas se não chegamos às pessoas comuns, aliás, eu sou um grande defensor do discurso de senso comum como fundamental para a construção de todo o conhecimento, e portanto nós temos que chegar às pessoas comuns, que é a vida delas que está sempre em jogo. Sobre o meu percurso, só isso daria um programa, portanto eu vou tentar ser o mais sintético possível. O Pepe Tela, no romance Mayombe, tinha um personagem que era o Teoria, e ele dizia assim: entre preto e branco eu sou talvez. Okay. Sou o não para quem pensam sim, sou sim para quem pensa não. Okay. E há aqui outro problema, que é no hemisfério norte, o Obama, que para mim é mulatíssimo, certo, foi considerado negro. E eu, quando estou a fazer trabalho de campo em Moçambique, às vezes lá no interior chamam-me branco pela forma como estou. Não, eu sou negro. Mas você é negro? Não, no hemisfério norte sou. E portanto só este problema identitário diz muito. E eu creio que fiz investigação e acabei por começar em História, depois Sociologia do Conhecimento e depois Psicologia Social, depois Freud. Um pouco à procura, se calhar no meu inconsciente, da resposta a quem nós somos. Portanto, esta coisa de ser de fronteira cria sempre esta pulsão identitária que eu conscientemente fui atrás. Porque, veja, são muitas fronteiras, quer dizer, eu tenho uma mãe, as mães não morrem, faleceu, mas é como os pais também não. Mas eu tenho uma mãe islâmica e um pai católico, e vivi sempre na fronteira entre o cristianismo e o islão. Fui batizado católico por pressão da minha avó paterna, católica, mas depois quem manda em casa são as mães. Certo. Minha mãe é islâmica, e todo o meu percurso foi islâmico, dentro de casa. E quando vim para Portugal, depois conheci a minha mulher, eu vivia aqui na zona da Grande Lisboa, e conhecia o português de Moçambique e conhecia o português da Grande Lisboa. Mas a minha mulher, ela nasceu em Almada, mas na prática, na vivência, é da Guia, em Pombal, do distrito de Leiria. E eu conheci uma comunidade fantástica que começava na família dela, mas depois se estendia à igreja que organizava a comunidade, uma comunidade católica que, desde que eu comecei a frequentar a Guia em 1996, altamente seduziu, não só no plano intelectual, eu ver como é que uma comunidade católica se organiza, e que estava ali uma marca da história de Portugal também, portanto, como é que eles se organizam, mas não era só a compreensão racional, era também uma compreensão sentimental, afetiva, e comecei aí a minha forte sedução pela tradição católica. E acredito que comecei isso em 96, e depois comecei a ir à missa, e eu achava a missa uma coisa fantástica, aquelas missas que nunca mais acabam, que as pessoas não gostam, que se dizem os santos todos, eu achava aquilo fabuloso. E acredita que eu comecei a frequentar a igreja em 96, a crescer cada vez mais a minha sedução pela religião católica, mas há uma mãe islâmica, que no nosso inconsciente, eu tive uma relação muito forte com a minha mãe, era a âncora da nossa família, até um pouco patriarca, além daquilo que chamamos a família mais próxima. Então era muito difícil para mim eu soltar-me da minha ascendência islâmica. E acredita que eu só fiz a primeira comunhão no ano da graça de 2024, no dia 21 de janeiro, ao fim de 20 e muitos anos de ir à missa cada vez com mais frequência, agora praticamente não
falto, mas tinha sempre o receio de comungar, como se fosse uma traição à minha mãe. É uma coisa que nós temos. E agora, dei um passo em frente, mas não consigo romper com o Islão, que é a ascendência da minha família. Portanto, essa é uma fronteira que eu tenho entre o Islão e o cristianismo, o catolicismo, na versão católica. Depois é esta fronteira racial, porque eu tenho um avô indiano, mesmo indiano, portanto ali não sei se é branco, se é negro, é indiano, mas o nome Mitá é um nome de um estado do sul do Paquistão, e o meu avô provavelmente era um islâmico originário do Paquistão, do estado Mitá, que se fixou no estado de Gujarat, na Índia, numa terra chamada Jamnagar, e ele era da minoria islâmica no mar Hindu. E como ela era uma zona de imigração, ele saiu, em princípio, em direção à Rodésia, que era uma colónia inglesa como a Índia, mas acabou por se fixar lá no interior, em Tete, numa terra chamada Ofíngua. Portanto, tem essa ascendência indiana. E depois em Moçambique aquilo era muito sofisticado, porque havia os canecos, que se diziam que eram mais brancos que o branco, é a linha do António Costa, aqueles que vinham da Índia portuguesa, que já conheciam o catolicismo e eram mais sofisticados. Havia os banianos, que eram os hindus que não se misturavam com ninguém, e havia os monhés, que são os meus, que eram aqueles que se misturavam com os negros e iam para o interior fazer as lojas. Mas isso é uma terminologia... moçambicana, propriamente dita. Ok. Os moçambicanos não existem. É o caneco, que é o goês, que é o católico. Certo. É o baniano, que é o hindu. E há o monhé, que é o islâmico, que é a minha ascendência. Portanto, o meu avô fixou-se. Okay. E aí ele casou-se com a minha avó materna, também era miscigenada de uma zona imprecisa ali do Índico com negros. Essa é a minha avó. Isso é do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, o meu ascendente branco é um sírio. Mas é católico, eu não tenho a certeza, mas é da tradição copta. Portanto, dos primeiros católicos na face da terra, por aí, é esse avô. E havia a tradição árabe de fazer tráfico e negócio de escravos ali na costa oriental. O europeu pagou por tudo, o homem branco aceita tudo, como se fosse só ele a fazer a escravatura, e os árabes, os meus antepassados, fizeram aquilo. E o meu avô era de uma tradição que andava ali na costa do Índico a fazer negócio. E quando andavam na costa, de vez em quando engravidavam umas negras. Okay. Pronto. Então é a minha avó paterna que é negra genuína da beira de Moçambique. Portanto, tem este cruzamento, está a ver? Além do cruzamento religioso, tem este cruzamento do mundo, quer dizer, da Índia, por sua vez a ascendência no Paquistão, propriamente de Moçambique, a minha avó negra, a outra avó miscigenada entre negros e gente do Paquistão, e o avô árabe. E tenho que aprender a viver com isso. E depois, ao longo da vida, quis o destino. Eu nasci em Moçambique no tempo colonial, vivi o período da independência até 80 como continuador da Revolução, portanto fui um continuador onde eu aprendi o marxismo, leninismo, o impacto na política, muito novos. Quem apanha as revoluções tem essa graça, porque isso não é mal. Depois vim para Portugal em 1980, mas em 97 comecei a fazer trabalho de campo permanente, com muita frequência, a Moçambique. Então mantive sempre o pé entre Europa e África. Portanto, nunca saí da minha vida, eu saí do muro em termos morais, em termos políticos, como sabe, mesmo passei do muro. Portanto, direita é direita, esquerda é esquerda. Mas na vida não consigo sair do muro. Vivo sempre nesta fronteira. E isto tem um aspecto fundamental, que é este. O professor Carlos Amaral Dias, o psicanalista, o pai da Joana Amaral Dias, uma pessoa que primeiramente me seduziu altamente para eu chegar a Freud, porque eu ouvia o programa dele na rádio, Freud e Maquiavel, e depois o Alma Nostra, e aquilo era, pronto, e ele escreveu um livro, Freud para além de Freud, e foi por ele. Mas o professor Carlos Amaral Dias, ele tinha uma frase, nós sabemos isto, teorias da história, de Wallerstein, do Fernando Brodel, mas ele tinha uma frase que dizia isto: no centro não se passa nada de importante. Política. As coisas, centro político, económico, cultural e identitário, no centro não se passa nada de importante. As coisas importantes que transformam as sociedades, o mundo, a cultura, passam-se nas periferias. Ele explicava isto bem, quer dizer, se eu quiser perceber o que é o rumo de um país, eu não percebo no centro desse país, eu vou ao bairro pobre. Se eu quiser perceber o que é o destino do mundo, não é no centro do mundo, nas capitais, como foi Londres, Nova Iorque, é na periferia.
E eu acabei, e se nós formos ver ao longo da história, aquilo está certíssimo, porque a grande transformação da contemporaneidade não foi em Londres, não foi em Paris, não foi em Veneza, não foram nos centros do mundo que vinham da Idade Média, foi nos Estados Unidos da América, que reverteram o processo de colonização no processo de independências, uma das que fez entrar na contemporaneidade. Quando nós chegamos ao século XX, a grande transformação não veio dos países centrais da época, que era a Europa Ocidental, os Estados Unidos, veio da União Soviética, que ainda vivia numa espécie de estádio, não era bem feudal. A periferia mundial. A periferia mundial. Portanto, a grande transformação do século XVIII foi nos Estados Unidos da América. O que é que era periférico? A grande transformação na entrada do século XX foi aonde? Na União Soviética. Na Rússia. A revolução foi na Rússia. Sim. Que vivia ainda num estádio, assim, não é bem uma teocracia, mas o czar era uma espécie de Deus-rei, não é? Mas foi na periferia que depois teve impacto e transformou o Ocidente e o mundo todo. Quando chegamos ao século XXI, pegando nesta lógica histórica, para mim aconteceu alguma coisa de semelhante, que é o Brasil. Ou seja, nós podíamos ter uma transformação nos Estados Unidos com Trump, podíamos ter fenómenos com Haider na Áustria que vinham da Europa, mas a abertura para a grande transformação do século XXI foi Bolsonaro no Brasil. Ou seja, uma periferia, podemos dizer, o Brasil pesa muito, mas não pesava tanto em termos políticos. Não pesava tanto em termos de condução do destino do mundo, no sentido do destino coletivo. E Bolsonaro abriu a porta do hemisfério sul para transformar o mundo, o que nunca tinha acontecido no passado histórico. Portanto, Bolsonaro escancarou uma porta, porque veja, não, o Brasil e tal, pois não é. Olhe que o Brasil é bem mais significativo para a Ásia, para o resto da América Latina primeiro, mas para a Ásia, ou sobretudo para a África, do que o hemisfério norte. Porque os problemas do Brasil, por exemplo, criminalidade muito elevada, um desequilíbrio grande entre pobres e ricos, economias que, de uma maneira ou de outra, estão dependentes do hemisfério norte, estilos de vida, etc. O Brasil se o Brasil mudar, por exemplo, no combate à criminalidade por aí fora, isso é muito mais importante para países como Moçambique e Angola do que se passa no hemisfério norte. Portanto, há uma transformação política no mundo que vai ter impacto. Os outros andam distraídos. Ou seja, é o princípio do fim da esquerda, ou do declínio histórico irreversível da esquerda. Está ali no Brasil. Portanto, as periferias são decisivas para nós percebermos o destino do mundo. E qual é a minha alegria? É de viver sempre nesta fronteira. Ou seja, muito do que eu percebo da política ocidental, da política portuguesa, eu percebi em Moçambique. Quando percebo esta relação ricos-pobres, estas relações raciais, eu nunca tinha percebido como percebi se eu não tivesse feito trabalho de campo em Moçambique. E, portanto, uma coisa, e não é um Moçambique qualquer. Porque se hoje estiver em Lisboa, for a Paris, for a Luanda, for a Maputo, for a São Paulo, etc., vai encontrar a mesma coisa no centro. O centro de Maputo é a Europa. O centro de Luanda é a Europa. Portanto, isso não dá. A questão é que eu fiz trabalho de campo no bairro pobre e no interior moçambicano, no mundo rural. Moçambique tem 10 províncias e eu fiz em 8 trabalho de campo, em 8 províncias. E sempre a ir onde está o mais pobre, o mais deslocado do centro. Quando fui perceber o racismo, não foi na elite moçambicana. Aí eu já conhecia o filme, eles são produto da ideologia de esquerda europeia. Fui perceber o racismo no Spamanine, na Machava, na Matola, no bairro pobre. E aí a coisa desfez-se, as utopias em que estes ideólogos vivem. Portanto, esta relação entre o centro e a periferia, por exemplo, se quer perceber o que é um país rico, é comparar a zona pobre de Portugal com a da Alemanha. E vai ver que aqui sai dos grandes centros, já não tem estrada, já não tem internet, já não tem médicos, já não tem isto e aquilo. Se for na Alemanha, tem. Sim. Se for a Maputo, tem lá os melhores colégios do mundo, tudo. Mas quando sai para uns poucos quilómetros, já vê que nem casas, nem eletricidade as pessoas têm. Portanto, é a periferia que determina isto. E este jogo que nós... A vida deu-me essa graça, não é? Veja, conhecer o português do tempo colonial. Conhecer o português da zona da Grande Lisboa e depois conhecer o português mais conservador de Leiria, da zona da Guia, para mim eu acho que estou sempre a fazer trabalho de campo, quer dizer, eu trabalho com o discurso de senso comum, aprendi isso
com a vida em termos metodológicos, e uma pessoa está a conversar comigo, eu posso chegar a casa e escrever sobre aquilo que conversamos, é só uma espécie. Estou sempre a captar. E este trabalho eu faço permanentemente onde estou. Por exemplo, eu estou como deputado, já agora digo, e faço as minhas intervenções no debate político normal, mas torço a coisa porque eu não deixo de ser investigador enquanto sou deputado. E vou-lhe dar uma novidade. Hoje recebi as provas de um livro que estou a tentar publicar. O livro era para sair mais para o verão, o governo caiu, eu estou num corre-corre a ver se eu publico já. Estou a ver? Vamos ver se consigo, em princípio devo conseguir, antes das eleições. E o que é o livro? Quer dizer, à medida que eu me tornei deputado, eu coloquei na minha página reflexões a partir do livro de Jordan Peterson, As 12 Regras para a Vida, um antídoto contra o caos. E o que é que eu fiz à medida que me fui tornando deputado? Eu transformei o sujeito individual, que é aquilo que o Peterson trata, no sujeito coletivo, que é aquilo que eu trato. Portanto, não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo. Nós hoje que aqui estamos somos indivíduos, mas também somos a nossa família, mas também somos a nossa escola, mas também somos a nossa sociedade e somos o mundo. Isto é impossível. Então ele fez para o indivíduo e eu fiz para o coletivo. Enquanto ele diz para o antídoto contra o caos na vida, o sentido da vida, eu digo o antídoto contra o caos na governação dos povos. Então fiz as minhas 12 regras de orientação política, que no fundo é refazer o contrato social entre governantes e governados, mas a partir de regras claras. Então eu escrevi as minhas 12 regras. Quando eu faço intervenções no plenário ou na comissão, eu sei que estou a respeitar uma regra que eu sigo. E às vezes ajusto o discurso. E essas regras será o produto final do seu livro, então? Sim, serão sistematizadas no livro para eu explicar como e porquê se faz política e porque é que a política e o conhecimento tem que ser sempre um cruzamento entre o abstrato e o concreto. Entre o teórico e a vida cotidiana. Por isso é que nós somos um partido popular. Mas veja só o tempo que demorou esta resposta. Não, e agradeço-lhe imenso. E uma coisa que eu comento sempre que eu privo com pessoas que ou que são do Chega ou não, nós privamos e falamos sobre si. E o que vem sempre à conversa é que o professor Mitar Ribeiro é um político distinto por não ser propriamente político nas guidelines de show-off e tudo mais, porque o professor Mitar Ribeiro é uma pessoa diferente na Assembleia da República, e já terá notado isso, não será uma novidade para si. É uma pessoa que não é comparável ao que é o político de hoje em dia, o show-off, o Donald Trump, portanto, aquilo que vemos na América, que se calhar até precisávamos um bocadinho cá, um bocadinho mais de abertura, que o Chega acabou por vir trazer isso. E o que eu aprecio principalmente nas suas intervenções é que tem uma forma vai dar a sua volta para chegar a uma resposta que a maior parte dos políticos chegaria porque lhes foi transmitida ou porque a ideia era chegar lá. Só que o professor Mitar Ribeiro vê-se que reflete sobre o que diz e isso, infelizmente, já o vai distinguindo das outras pessoas, dos outros políticos, nomeadamente. Isto é um que me parece a mim. Não sei se está de acordo. Não vou comentar muito para não fazer qualquer autoelogio. Mas reconheço, até pelo trabalho parlamentar que vou desenvolvendo, que um dos nossos maiores desafios é melhorarmos a qualidade do debate político. Não me refiro às pessoas, evidentemente, cada um é como cada qual, todos nós temos virtudes e defeitos. Os políticos entregam aquilo que o povo acaba por pedir, não é? No fim do dia é isso. Mas é preciso melhorar a qualidade do debate político. Por exemplo, no Parlamento sinto muito que nós andamos muito atrás de leis, decretos e resoluções, projetos atrás de leis, porque senão não temos espaço para debate, quando aquilo que estamos a discutir aqui é um debate que eu acharia normal num parlamento de uma democracia. E o que é que acontece? Chega lá, tem 2 minutos para dizer tudo o que sabe. E para mim aquilo é um filme de terror. Exatamente. Porque se eu estiver aqui a conversar consigo, nós conversamos. E é assim que se fez a filosofia, é assim que se fez a história, é assim... Nós temos hoje parlamentos que são fast food. É a mesma coisa que lhe convencerem que a sua alimentação é saudável a comer hambúrgueres todos os dias ou pizza. Não é que seja a minha... Pronto, mas nós sabemos que ainda temos alguma noção de distinguir uma comida um bocadinho mais saudável de uma comida um bocadinho mais... com menos nutrientes, mais pobre. E a nossa política está muito contada ao segundo, sem argumentação, sem sustentabilidade. E às vezes, se a pessoa quer fazer aquilo que eu estou a fazer aqui, vão dizer que é uma seca.
E mesmo na comissão a pessoa... Mas é precisamente isso que eu aprecio no professor. A pessoa fica porque isso é diferenciado e o professor já reparou que isso não é uma constante, infelizmente, na Assembleia da República. Já terá reparado nisso seguramente. Mas fica mal elogio em boca própria. Sim, mas eu sou um pessimista otimista. Acho que isto pode mudar e espero que o Chega também nesta dimensão seja um grande impulso de mudança. Não se queira construir tudo num dia. Claro. Eu olho para o Chega como se fosse uma criança em crescimento. Exatamente. Sim. E, por exemplo, a nossa deputada Rita Matias está a fazer um trabalho extraordinário que a maior parte dos jovens já está a virar-se em termos de escolha eleitoral para o Chega. Isso é uma abertura que a prazo nos pode dar esse impulso que a todos dava muito jeito. Eu vi há pouco tempo, e agora entrando mesmo no tema da conversa... E vi há pouco tempo que o professor, já não sei se o vídeo é recente, mas eu vi-o recentemente, que é um vídeo em que o professor diz que na televisão portuguesa não é convidado nem para um debatezinho, citando, nem para um debatezinho sobre eu posso lhe dizer que tratam-me como, depois eu explico se for caso disso, mas tratam-me como no meu tempo se dizia como se tratam os pretos. Mas é mesmo, não é horror, porque é assim... Não é horror. Eu sei que isto pode parecer grosso. Não, a expressão é horrível. Desculpa. É horrível. A expressão é horrível. Mas não se assuste com a coisa. É o seguinte. Atribui-se à direita a questão do racismo por aí fora. Desculpa, antes de continuar, deixo-lhe já a pergunta e o professor depois faz as ligações todas. Sim, exatamente. Portanto, nesta questão, o que eu gostaria de lhe perguntar era que o professor, quando a esquerda e a direita debatem este tema... Do racismo. Exatamente. A que é que se refere esse termo? Porque já vimos que nos dias de hoje, nomeadamente a questão do racismo estrutural, atribui-lhe toda uma nova definição, não é? Porque dá a sensação que não tinha só a ver com a discriminação com base na cor ou na etnia ou o que for. Exatamente. Assim sendo, se tem uma definição nova, eu gostava de saber exatamente como é que se define e porque é que, pelos vistos, há um bom e há um mau, não é? Pronto, mas deixando-lhe isso, então, pronto, tem aqui a sua oportunidade para o debate. A minha oportunidade para o debate sobre o racismo. Um debate, eu vim aqui ouvi-lo, mas pronto. Isto é uma conversa, isto é uma conversa de gente adulta. Se há tema que precisava de ser muito discutido e nós, por muito que falemos, hoje não esgotamos, é a questão do racismo. Eu quando digo que me tratam como se tratam os pretos, é mesmo assim, que hoje há duas categorias. Uma coisa é ser negro. Se for negro, é polido, é porque é de esquerda, é porque se submete à esquerda, é porque gosta daquelas ideias progressistas e igualitárias. O lugar de fala, não é? O lugar da fala, mas da esquerda. De acordo com o ditame da esquerda. Se for assim, é tratado como negro, tipo Obama. Se for como eu, que se distancia desse politicamente correto e racional, não convidam para nada. Veja, sou eu e a Romualda. Há dois que se assumem como negros. Agora veja, o Chega há muitos que está no centro de um debate racial. O Chega é dos poucos partidos naquela Assembleia, e se for ver o rácio do número de deputados e negros, que tem mais. Esse negro que está no Chega, eu mesmo, tem uma investigação pós-doutoral sobre o racismo. E todos os dias se discute o racismo nas televisões. E a mim nunca me convidam. Se eu acreditasse nas patatices de racismo que eles dizem, eles estão mais brutal racistas que existem no planeta. Porque não me convidam para nada. Portanto, o que é silenciado é o preto, que no tempo colonial não entrava na casa do senhor, ficava no quintal. Está a fazer a descrição do Ricardo Araújo Pereira, negro e preto. Okay. Por exemplo, o Ricardo Araújo Pereira, ele pode gozar com quem quiser, mas quer dizer, aquilo é uma coisa surreal. Então ele é humorista ou é político? Ou às segundas, quartas e sextas é humorista, terças, quintas e sábados é político. E depois, também não me convida para o programa dele, é capaz de vir aí dizer umas patatices sobre o racismo do Chega por aí fora. Ele está a gozar comigo. Fecha a porta. Se ele acredita nessas patetices do racismo, então que me convidasse. Ou alguém que estivesse mais ligado ao Chega, porque para ele saber, há pretos no Chega. Pretos na perspectiva dele. E, portanto, se há debate mais falsificado ou que se recusa a ter, é este. Eu vou-lhe dizer, olha, o racismo é um dos fenómenos mais graves do nosso tempo de alienação mental. Isto é uma doença mental.
E quando eu digo alienação, o que é alienação? É deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente e sugá-lo da realidade. Se for ao cinema ou ao teatro, fazem isso. A sua mente é deslocada no tempo e no espaço, mas dizem-lhe que é ficção. Quando acabar a sessão, sai da sala e aquilo passou, tem consciência que voltou à realidade. Não é? Agora, se durante 24 horas por dia tiver músicas, televisões, rádios, jornais a dizerem que o racismo existe, que é uma coisa terrível que anda aí, estão a deslocá-lo no tempo e no espaço, estão a aliená-lo, estão a retirá-lo da realidade, estão, eu vou dizer isto de maneira mais grossa, estão a fazer das pessoas loucas. Isso é Carl Jung, não é? É, pode ser. E eu contesto isso. Eu sou mais radical do que o presidente André Ventura e todos os outros. Para mim, o racismo é um fenómeno que não é do nosso tempo. Acabou. Deixemos de conversas. E porque, posso lhe pedir que defina esse termo, por favor? Porque primeiro estou a explicar o que é a alienação, que é deslocar um fenómeno no tempo e no espaço para desinserir mentalmente o sujeito do seu meio envolvente. Agora, porquê que eu digo que acabou? Porque eu estou a dizer que o racismo não é, por exemplo, do espaço de uma sociedade como a portuguesa, foi deslocado de outros espaços para aqui, e estou a dizer que o racismo não é um fenómeno do século XXI, é do século XX. Há muitas maneiras de explicar isto e tudo depende de nós como construímos a frase no momento e depois as pessoas vão a muitos detalhes, mas eu muitas vezes tento explicar, olha, imaginem uma bola de cristal suspensa num conjunto de pilares. Se esses pilares se desfizerem, a bola de cristal cai, estilhaça-se. Aqueles estilhaços não são uma bola de cristal, são a consequência. Se eu continuar a olhar para os cacos e dizer que estou a ver a bola de cristal intacta, eu estou a entrar em alienação. É mais ou menos como aquelas pessoas que não conseguem fazer o luto de uma pessoa que morreu, pessoa, ou pode ser um animal de estimação. Nós sabemos que isso é difícil. Mas se as pessoas, depois da outra morrer, insistirem em dizer que ela está viva, nós começamos a entrar num estádio patológico. Admito que a esquerda tenha tido dificuldades com o fim do racismo. Mas hoje o que está a fazer já é um estado patológico incompreensível. Então, imagine a bola de cristal. Quais eram os pilares que sustentavam a bola de cristal? Olha, o nazismo acabou em 1945. A discriminação racial formal nos Estados Unidos da América acabou entre os anos 50 e 70. A colonização europeia acabou nos anos 70. A Guerra Fria, o racismo é um fenómeno dessa época, acabou em 91, de 45 a 91. E o apartheid na África do Sul, transição dos anos 90, mais ou menos, uma data precisa de 94. Ou seja, os pilares que sustentavam a bola de cristal caíram todos. Desfizeram-se. A bola caiu e esfrangalhou-se. Agora, quando nós falamos no apartheid na África do Sul, às vezes dá vontade de rir. Porquê que o apartheid na África do Sul foi um fenómeno chocante? Foi um fenómeno chocante porque era o último resquício de um fenómeno que estava a desaparecer desde o fim do nazismo. Então o racismo a discriminação racial está a desaparecer desde o fim do nazismo. Quando sobra o último caso, que é a África do Sul, fica extraordinariamente chocante, não porque é regra, mas justamente porque é exceção. E uma exceção choca. E como choca, toda a gente viu. Entretanto, aquele caso também se transformou. E nós entramos no século XXI, não com o racismo, mas com os cacos do racismo. Sempre que usar a palavra racismo, essa palavra eternamente vai querer dizer que o branco é o carrasco e o negro, e por consequência, todas as outras minorias são as vítimas. Olha a consequência disto. Se um branco espetar a faca na barriga de um negro, vai dizer que é crime e que é crime racial. E as pessoas dizem que, muito bem, ele é condenado duplamente, porque praticou crime e crime racial. Mas se for o contrário, o negro a espetar a faca na barriga de um branco, vai dizer que é crime e usa a questão racial para desculpabilizar esse crime.
E, por consequência, se for de esquerda espetar a faca na barriga de alguém de direita, como aconteceu com o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, que aquilo foi um crime hediondo, que só isso fazia de Bolsonaro herói, e perduraria muitas coisas que ele fez, arrasta-se isso para a diferença entre direita e esquerda. Ora, hoje é muito mais provável a agressividade racial ter como alvo o branco do que o contrário. É muito mais provável haver crimes que atinjam um homem branco do que o homem branco praticar até crimes pequenos sobre as outras minorias. É muito mais difícil ser branco hoje em África do que ser negro na Europa. Eu não tenho estes números precisos, mas há milhares e milhares de brancos assassinados na África do Sul desde o fim do apartheid. É uma minoria que está no mar de uma esmagadora maioria branca. É uma minoria que está a ser massacrada. E enquanto nós dissermos que há racismo, pode matar os brancos que quiser, que não tem peso. Até perceber coisas por exclusão de partes também religiosas. Quer dizer, é muito mais difícil ser cristão ou judeu numa sociedade esmagadoramente islâmica do que ser islâmico numa sociedade cristã. E quem é que nós consideramos que está a discriminar? É o cristão ocidental e branco. Quer dizer, nós entramos no século XXI numa lógica paranoica. Veja, isso foi há um século. Na transição do século XIX para o XX, havia um fenómeno chamado escravatura. Desse fenómeno chamado escravatura resultou um outro fenómeno chamado racismo. O racismo é mau. Não é tolerável em circunstância nenhuma. Mas a escravatura era muitíssimo pior. E Roma e Pavia não se fizeram num dia. E aquelas pessoas não estavam alienadas como a esquerda alienou o mundo todo hoje. Aquelas pessoas perceberam que o objeto de discriminação continuava a ser o mesmo, o negro, mas que havia uma diferença profunda entre a escravatura e o racismo. E como tinham os pés assentes na terra, sabiam que um fenómeno tinha que ver com o outro, mas que não eram a mesma coisa e nunca iam compreender um novo fenómeno se usassem o rótulo anterior. Então o que é que as pessoas disseram? Substituíram naturalmente a designação de escravatura por racismo. Há um problema a resolver? Mas é diferente. Se eu rotular da forma antiga vou perceber o problema presente? Não vou. E logo nunca vou resolver. Agora transporte isto para a transição do século XX para o XXI. Havia racismo no século XX? Sem dúvida. O racismo é um fenómeno histórico inquestionável. Mas no século XXI o que tem é uma questão diferente. Se não tem uma designação, use, por exemplo, uma designação negra que eu propus, questão racial. Porque se usar questão racial, vai perceber que ela tem dois lados. É tanto a agressividade do branco contra o negro, como é do negro contra o branco. Vá à África e veja como as elites negras maltratam a minoria branca. Eu fiz entrevistas com empresários brancos moçambicanos que foram discriminados por duas razões e violentamente discriminados por ministros, gente do Estado. Por serem brancos e por serem portugueses. Então eu vou admitir que um governante moçambicano faça isso ao português por ser português e ser branco e vou dizer que o racismo está na Europa? É claro que eu nunca vou perceber isto porque vou usar a palavra racismo. Abandone-se uma palavra que não é do nosso tempo. Use-se um conceito diferente. Que está de todos os lados. Porque senão nós estamos a viver num mundo mentalmente alienado. O problema mental é grave. Agora, o racismo tem outros detalhes, mas estes são porque o racismo, se quiser, ou a questão racial, é sempre uma minoria em relação a uma maioria. E se quer ser intelectualmente sério, analiticamente sério, tem que ter o contraponto para tirar conclusões. Ou seja, tem que comparar ao mesmo tempo como é que hoje a esmagadora maioria branca integra as minorias na sua terra ascendente, que é a Europa, e como é que a esmagadora maioria negra integra as minorias na sua terra ascendente, que é a África. E se alguém me provar que é hoje mais difícil ser negro na Europa do que ser branco em África, eu dou-lhe uma taça. É 1000 vezes mais difícil
ser branco fora da Europa do que ser de qualquer pertença racial ou religiosa na Europa. Há coisas que são evidentes. Quer dizer, se vai numa autoestrada moçambicana, passam 9 carros com negros e o 10º é de um branco. O polícia vai-lhe mandar parar e vai ter que pagar um suborno por ser branco e por ter uma camisa lavada. E quem está a praticar essa discriminação é alguém que está a fazê-lo em nome do Estado. Quer dizer, que, vamos admitir que é o racismo, está dentro do Estado. Quer dizer, isso não é mais grave? Mas, eu, como disse, a questão racial nunca mais acabávamos. Mas veja, há questões que são violentamente chocantes. Nós só somos sujeitos morais se não julgarmos ninguém à nascença, por aquilo que ele é à nascença, e se não julgarmos ninguém por antecipação. Se nós julgarmos alguém à nascença ou por antecipação, nós matamos todo o princípio moral desde que a nossa espécie tomou consciência do que era isto, a consciência, a responsabilidade, a moral. Eu só conheço uma pertença racial na face da Terra em que as pessoas que nascem nessa pertença racial nascem já culpadas, que é o homem branco. Então, o primeiro dever materno e paterno não é garantir que os seus filhos nasçam inocentes? Que raio de pessoas são os pais brancos e as mães brancas que permitem que seja a única pertença racial, onde os meninos entram na escola, toma na cabeça, porque se eu não te educar, não disser que tu és racista, não, tu vais sair à rua e vais matar pretos. Quer dizer, eu estou a dizer às criancinhas brancas que à nascença elas já nasceram com uma culpa. E estou a ver pais e mães brancos irem na conversa do Estado sobre o racismo. Às vezes dá vontade de dizer, desculpa a grosseria da expressão, tenham vergonha e protejam os vossos filhos. Não admitam isso. Agora veja, e é julgar por antecipação. Portanto, são julgados à nascença e por antecipação. Quer dizer, se você é branco, não tem margem para nada. Porque se lhe deixam mal solta, você não tem consciência, não tem responsabilidade, não tem moral. Você vai andar aí a matar pretos. Quer dizer, que raio de sistema moral é este que admite que as pessoas sejam julgadas à nascença e sejam julgadas à antecipação aos olhos de todos nós? Isto é a morte da nossa ordem moral. Quer dizer, a questão do racismo não pode continuar a dizer, a malta tem direito a uns subsídios para combater o racismo. Então, mas nós estamos num mundo de doidos. E há aqui um outro aspecto, é o último que eu digo, pois, que é a questão da crítica social. Como sabe, nós no Chega somos várias coisas, entre as quais somos liberais, porque acreditamos que o mercado regula melhor a economia do que o Estado. Isso é um aspecto, mas nós somos muito mais avançados que a iniciativa liberal. Está lá no nosso programa. Porque nós também acreditamos que a crítica social livre regula melhor a sociedade do que qualquer lei do Estado. José F. Mastra costuma dizer que se não for, que quanto mais fraco é o Estado, mais leis precisa, não é? Mais leis precisa e mais mata a sociedade e mais regula a sociedade. O que eu estou a dizer é isto. Porquê que o homem branco, o homem ocidental, conseguiu, deixamos de rodeios, a civilização mais sofisticada, mais digna, moralmente mais sólida de sempre, que é esta? Sabe porquê? Porque metade do branco passa a vida a criticar a outra metade, pelo menos desde Martinho Lutero. Portanto, metade dos brancos criticam a outra metade. Se não é porque é católico e protestante, é porque é de direita, de esquerda, é porque é da rua de cima ou da rua de baixo. Metade critica. E quando nós somos permanentemente criticados, quando a crítica não tem barreiras, a não ser a nossa própria consciência, eu não posso criticar o outro de ladrão se eu sou ladrão. Se eu deixar isto à solta, eu tenho... Não vou criticar aquilo que eu... Ou ele está mal vestido, quando eu também estou. Portanto, a crítica social livre é o melhor regulador social, porque quando nós somos criticados, nós corrigimos todos os dias as nossas atitudes e comportamentos. Agora veja, a Europa faz isto desde o século XV, pelo menos. Resultado, as pessoas regulam e a regulação de comportamentos é que dá o sucesso das sociedades, das democracias, da economia. O que é que a esquerda fez nos últimos meio século? Ficou com a crítica como um direito exclusivo do homem branco e proíbe o homem branco de criticar o negro e o cigano como se critica a si mesmo. Ora, se não critica o negro e o cigano por aí fora, eles não melhoram, essas pertenças raciais ou culturais ou identitárias não melhoram comportamentos. Mas não só não melhoram comportamentos, como também entre eles também já não se criticam, porque o homem branco retirou-lhes a crítica. Então ele pode viver num bairro negro,
pobre, ou um bairro negro não seria a expressão mais correta, mas um bairro maioritariamente com uma pertença identitária negra ou cigana. Então o vizinho do lado é que lhe faz barulho, é que ameaça as filhas dele, é que rouba, é que faz tudo. E ensinam assim, mas o culpado é o capitalismo, o culpado é o homem branco, o culpado é o rico que está do outro lado da rua. Caramba, o culpado é o vizinho dele. Não, e é porque é castrador, não é? E essa a divisão da esquerda é histórica entre os opressores e oprimidos. E se o professor optar por fazer essa... culpar sempre coisas que não estão ao nosso acesso, pelo menos o imediato, podemos tentar combater o capitalismo, mas são sempre coisas que estão distantes de nós, não é? Distantes. Agora veja, e depois a esquerda fez outra coisa. Além de proibir o branco de criticar as outras pertenças raciais, só permite que ele elogie. E as outras pertenças raciais, o que é que acontece? Se aparece um preto como eu, que acha que se a África está mal governada, o problema está dentro da África. Eu tenho que criticar os dirigentes africanos, as vergonhosas elites africanas, que são as maiores responsáveis pela desgraça do continente. Mas se eu fizer isso, ou se for um bairro pobre, dizer, olha, os negros têm mau comportamento, vocês é que se portam mal, vocês é que não estudam, vocês é que não sabem a responsabilidade que têm pelos vossos filhos para fora, que é isso que tem que ser feito como o homem branco faz, não tem espaço em lado nenhum. Portanto, o negro está... O que o homem negro e o cigano devem perceber é que eles têm que reivindicar para eles a crítica social tal como o homem branco usa para ele mesmo. Então, se eu fizer isso, sabe o que é que me acontece? Em vez de eu ser incentivado, porque a crítica é eficaz quando parte de alguém que tem a legitimidade do grupo. Ou seja, a crítica é eficaz para tornar as minorias sujeitos coletivos bem-sucedidos na vida tem que partir lá de dentro. E sabe o que é que acontece? Se você é negro que critica os negros, silenciam-no. Como acontece comigo. Sou um deputado negro na Assembleia da República, nenhuma televisão quer saber de mim. O que é que eles querem, em bom português, ficar com a crítica para o homem branco e lixar-se para o homem negro. E lixar-se para o cigano. Eu, às vezes, isto são angústias pessoais que nós temos, porque eu já digo isto há muito tempo. A investigação pós-racial que eu fiz, publiquei, salvo erro, em 2012, 2013. Quer dizer, ando nisto há 10 anos. E começa a achar, quer dizer, desculpa a expressão, como é que os negros, como é que um preto ainda vota desta gente de esquerda? Como é que é possível que os negros sejam humilhados pelo homem branco que fica com o tesouro do progresso social, que é a crítica social, e não lhes dá nada? Quer dizer, a esquerda radicalizou a marginalização do homem negro. E a questão da crítica social com moralidade, eu lembro-me, eu tenho esse fresquinho que eu li há pouco tempo, tem a ver mesmo com a forma como se fazem as constituições. Portanto, com a questão da ascensão divina, não é? Nós agora queremos muito tirar a religião do debate público, ainda que não se deva traduzir da Bíblia e pegar e fazer uma constituição, não é isso que se deve fazer. Mas qual de nós é que teria moralidade suficiente para se levar ao ponto de definir quais é que são as regras que devem estar numa Constituição, não é? Nenhum de nós tem moralidade para fazer uma coisa dessas, porque isso é uma ascensão divina. Nós temos que ser quase seres perfeitos para poder pôr essas regras em cima da mesa disponíveis para toda a gente seguir. Mas quem é que se levou a esse ponto, não é? E nós sabemos o que é isso da frágil condição humana. A nossa frágil condição humana impõe-nos limites, não somos deuses. Exatamente. E temos abertura para isso. Agora, que a esquerda defendesse estas ideias idiotas, problema é deles. A questão, problema é deles. A questão é que proíbem que o debate de um próprio negro no espaço público tenha direito a defender-se. Eu, quando digo que não há racismo, essa coisa toda acabou, os eleitores chegam que me perdoem. Às vezes eu não estou preocupado com o homem branco. Eu estou preocupado com o homem negro. Quer dizer, então querem resolver os problemas da imigração descontrolada na Europa? Não é resolver o problema na fonte em África? Não é perguntarem à África, então vocês querem ter progresso? Querem. Então querem ter 11, 15, 20 filhos? E depois quem é que toma conta deles? Não querem controle da natalidade? Tem aí governos que são um bando de corruptos? Não é isso que nós devemos dizer? Isso é curioso. O professor está a deixar implícito que a melhor forma de tratar da imigração desregulada é expandir a prosperidade pelos países de origem. Mas fazer incidir a crítica na fonte dos problemas. Como é que isso se faz? Como é que isso se faz? Por razões morais. Aquelas que eu tenho insistido, que é assim. Pois o meu problema é que as respostas depois demoram um bocado. Eu adoro ouvir o professor, esteja à vontade. Esse é o problema. Mas é o seguinte, nós temos aqui um dilema moral que temos que enfrentar, que aliás que é um dos maiores problemas do nosso tempo, entre dois caminhos. Ou a autorresponsabilidade, termos consciência que o primeiro e principal responsável pelo destino é cada um de nós,
E quando eu digo cada um de nós, volto ao princípio da conversa, não há descontinuidade entre o indivíduo e o coletivo. Quando eu digo cada um de nós, é cada um de nós, Alexandre e eu, mas nas nossas famílias, mas no nosso bairro, no nosso país, no nosso continente. E eu só posso exigir isso aos outros se eu mesmo cumprir. Ora, se eu cumprir, eu estou a dizer que os africanos são os maiores responsáveis pela desgraça da África. Começa aí a solução. Depois há outro caminho alternativo, que é a externalização da responsabilidade ou a externalização da culpa. A moral é o princípio do fracasso ou sucesso da condição humana. E, portanto, o que é isto da externalização da culpa? É eu dizer que se eu sou negro, a culpa é do branco. Se eu sou pobre, a culpa é do rico. Como se a pobreza não tivesse a ver com os meus comportamentos. Então, se eu estudar, trabalhar, portar bem, não tenho possibilidade de fazer-me alguém na vida, eu que vivi numa barraca, não cheguei onde cheguei. Não, se a culpa não é sua, perde automaticamente todas as possibilidades de resolver o problema. Mas mata a consciência individual e social. A consciência individual e social nasceu na condição humana, mas já agora completo mais ou menos aquela... Depois já volto a isso. Então, mas se eu sou minoria, a culpa é da maioria. Se eu sou do terceiro mundo, a culpa é do Ocidente. Tudo já chegámos ao ponto, e se eu sou mulher, a culpa é do homem. E é que se houvesse uma sistematização de problemas pequenos com resoluções possíveis, mas como é que se combate o grande capital? Como é que se combate a maioria? Como é que se combate? Sabe como é que se combate? Resolvendo a sua vida em casa. Todos os dias. Fazendo a cama. Não é? Fazendo a cama, como diz o Jordan Peterson, mas é mesmo, sim, mas sim, objetivamente sim, claro é isso. Sim, claro que sim. Agora, o que eu estava a dizer é, se nós recuarmos à origem da nossa espécie, e eu, como lhe disse no início, a propósito daquela questão do professor Carlos Amaral Dias, nós fazemos o jogo entre o centro e a periferia, é fantástico. Então o que é que eu vi? Os africanos, nos cultos ancestrais, rezavam virados para o chão, que era lá onde estavam enterrados os antepassados. Sabe o que é que isso quer dizer? Remeter a responsabilidade para o interior do sujeito. Quando a coisa corre mal, os cultos ancestrais africanos que chegaram ao século XX vão à procura dentro da comunidade. Faziam coisas terríveis, como expulsar a mulher, acusar de feitiçaria ou mais novo, etc. Mas a culpa, a responsabilidade estava dentro. Estamos a falar dos cultos ancestrais, desde as sociedades clânicas até todas tradicionais. A tradição filosófica grega, idem aspas. Quando nós ouvimos aquela história do rei Édipo matou o pai e casou-se com a mãe. E fez tudo para que isso não acontecesse, fugiu ao destino. Tentou fintar o deus Apolo. O deus Apolo tramou. Levou-o por o seu próprio pé ao destino. Quando ele descobriu, tomou consciência que era o assassino do pai e que tinha consumado um incesto, que era dos crimes mais graves, pecados mais graves da tradição ancestral, o que é que Édipo fez? Nunca responsabilizou ninguém. A história ensina isso, a não ser ele mesmo. Nem os filhos, nem a família, nem nada. Sofreu para dentro. E Freud chamou isso até o princípio da realidade. Saber suportar a dor e adiar a recompensa. E o que é que aconteceu no final de vida? No final da vida, como Édipo não culpou Deus Apolo, não culpou a família, não culpou ninguém, a não ser a ele mesmo, no final da vida o Deus Apolo perdoou. E ele acabou por ter uma vida eterna feliz. Quer dizer o quê? Remeter a responsabilidade para o interior do sujeito. Está a ver a tradição africana e a tradição clássica. E depois vem a tradição judaica ou cristã, que é igualzinha. Isto é, somos todos filhos de Deus. Os judeus tinham aquela coisa do povo eleito, mas Cristo transformou isto. Um judeu, que eu não sei se Cristo era cristão, mas depois criou o cristianismo, mas ele era judeu. Mas pronto, os judeus eram, a tradição cristã era a mesma coisa. Se somos todos filhos de Deus, a responsabilidade pelo destino na Terra é minha. Eu não posso responsabilizar Deus que me criou, porque Ele é o Ser Supremo. Mas também não posso responsabilizar o irmão que está ao meu lado, porque também é filho de Deus. Logo, quando a coisa corre bem, eu dou graças a Deus. Quando corre mal, quem é o responsável? Sou eu. Portanto, esta tradição, está a ver, a tradição ancestral africana, a tradição clássica greco-romana e a tradição cristã criaram uma coisa chamada consciência, que é consciência individual e consciência social. Sem consciência individual e sem consciência social não tem moral em lado nenhum. Ou seja, não tem condição humana. E o que é que a esquerda fez desde a Revolução Francesa?
a Revolução Francesa começou uma ruptura, não é uma rupturazinha política, é a ruptura com a essência da condição humana. Com a Revolução Francesa, depois confirmado com a Revolução Russa, o que é que eles vieram dizer? Que uma parte das sociedades de quem eles gostam tem a legitimidade para responsabilizar os outros pelo seu destino. É tal coisa. Se sou pobre, a culpa é do rico, se sou negro, a culpa... Isto é a morte da condição humana. O que eu estou a fazer com isto é permitir que uma parte das sociedades deixe de ter consciência social e individual. Por isso é que a esquerda destrói tudo e não percebe que está a destruir. Porque matou a consciência. Depois, isto começou com a Revolução Francesa e propagou-se pelo mundo em todo o século XX. Agora veja a diferença. Nós só somos sujeitos morais não é porque praticamos o mal, e Freud explica isto. Nós temos de cá o id, um ser selvagem dentro de nós que está sempre disposto a praticar o mal. Depois temos o superego, uma espécie de padre que está dentro de nós, e temos o ego que equilibra isto. Portanto, uma sociedade é uma espécie de milhões de barris de pólvora, de assassinos que cá andam, temos todos o instinto primário. E o que é um sujeito moral? Todo sujeito coletivo tem um momento de fundação que é violento. E o Freud explica isso no Totem Tabu com mestria. É como se fosse um romance, é só as pessoas perceberem. O que é que acontece? Todos os sujeitos coletivos na fundação são violentos. Quando é que se tornam sujeitos morais? Quando reconhecem que foram violentos e começam a desenvolver o remorso, o arrependimento e a culpa. Por que é que a Igreja hoje, estou a falar da Igreja Católica, para ser preciso, é um sujeito moral sem paralelo? Porque praticou a Inquisição, nunca negou que praticou a Inquisição, assumiu o mal que praticou e sabe viver com ele. Como? Remorso, arrependimento e culpa. Isso quer dizer o quê? Que a Igreja Católica é a última na face da Terra que vai voltar a alimentar violência religiosa. Isto tem vários exemplos na história. E a direita nisto tem que usar os trunfos que tem. Os alemães. Os alemães tiveram um fenómeno que foi o nazismo. E só se aperceberam da verdadeira dimensão violenta do fenómeno genocida no final da guerra. Mas quando perceberam que é o nosso pai violento, demos a votos que derem, o Daniel Oliveira, aquele do Expresso, uma vez expliquei isso, ele não percebeu nada, um burro de 7 costados que anda ali a dizer coisas completamente sem sentido, mas lá ele tem os espaços na televisão, aquilo é uma coisa, ele escreveu umas coisas sobre mim que eu fiquei, mas este fulano não percebeu nada do que eu escrevi. O que eu estou a dizer é isto: a direita tem como pai, como pai violento, deixemos de conversas, Hitler. Das coisas que o Bolsonaro fez mal foi tirar Hitler do campo. Hitler é da direita. Então o que é que aconteceu no final da guerra? Os alemães podiam ter recusado, mas não recusaram assumir que tiveram passado genocida. E comprovaram até hoje que, face a esse passado, tiveram remorsos, arrependimento e culpa coletivos. Na música, na escola, nos hábitos, etc. Sabe o que é que isso quer dizer? Que o último país do mundo onde vai haver violência racial é a Alemanha. Mas estes idiotas dizem o contrário. Agora veja a diferença. Quem sabe contar, sabe que 17 é antes de 33. Pronto. A Revolução Russa foi o início da tradição genocida da contemporaneidade e seguramente do século XX. Se 17 é antes de 33, o 33, que é o início do nazismo, é sempre consequência do 17. Eu posso sempre defender que o nazismo foi uma reação ao comunismo. Mas não posso dizer que o comunismo é a reação ao que quer que seja, é a origem do mal. Então, se tem em 1917 a Revolução Comunista, que é a origem do mal, e 33 o nazismo, uma pessoa inteligente, quando tem um mal genocida, não resolve a consequência. Resolve a fonte, a origem. Portanto, o que o mundo nunca fez foi o exorcismo do comunismo. É a mesma coisa que eu ter um problema de pele e andar a tratar a pele quando a origem é um problema no fígado. Porque estava antes. Então, o que é que aconteceu? Os russos, os soviéticos, tiveram práticas genocidas antes dos alemães. Em 45, acabou o nazismo. E o que é que eles fizeram? Usaram o nazismo para proteger o seu próprio mal genocida.
mas ele está de tal modo no inconsciente coletivo que não se apaga. Resultado, quando faz as contas hoje, o mal genocida comunista é o mal genocida de toda a esquerda. Era antes do nazismo e até hoje lá está. O nazismo matou diretamente 12 milhões mais a guerra. Aqueles já mataram 100 milhões. E continuam a matar, a fazer-se inocentes. Usar os alemães como escudo para o crime deles. Resultado, enquanto o nazismo é um fenómeno violento, genocida e inadmissível, circunscrito no tempo e no espaço, foi de 33 a 45, ali na Europa Central, o comunismo deixado à solta saiu da Rússia e anda pelo mundo todo. E pelo mundo todo mata, destrói, estraga tudo. E nunca ninguém lhes disse: vocês são mais assassinos do que os nazis. Porquê? Porque, como jogam a culpa para fora do sujeito, a culpa é do Ocidente, do rico, etc., nunca chegam a ser sujeitos morais. Ou seja, nunca têm remorso, arrependimento e culpa. E, portanto, quando eu digo que direita e esquerda têm uma fronteira intransponível, o que eu estou a dizer é: antes de tudo o resto, nós percebemos os fenómenos a partir de um princípio moral. E há um princípio moral da direita que já provou em todo o século XX que tem remorso, arrependimento e culpa. É um sujeito moral. E tem todo o princípio moral da esquerda que até hoje nunca provou que tem remorso, arrependimento e culpa. Agora veja as consequências disto. Entrega um governo em Portugal durante 50 anos a um partido como o socialista, ele vai provocar 50 bancas rotas e vai se fazer de inocente. Ele destruiu, pela forma como promoveu a descolonização, a África inteira e vai fazer-se de inocente. Quer dizer, nós, quando coloca, por exemplo, o próprio presidente André Ventura e o António Costa, para mim é claro, tem um sujeito moral. O André Ventura tem um sujeito, na melhor das hipóteses, amoral, para não dizer imoral. E nós vamos dizer, como estes, eu não sei como classificar, como o PSD e IL, que não perceberam que eu só posso fazer uma fronteira no sentido do cordão sanitário a partir de um princípio moral. E toda a fronteira do cordão sanitário moral em Portugal é entre direita e esquerda. Não há outra hipótese. Quer dizer, que sem quem destrói, mata, não tem remorso, arrependimento e culpa é um sujeito moral? Nós podemos lidar assim desta forma com a esquerda? Quer dizer, nós estamos aqui num momento histórico em que temos de caminhar para uma reforma profunda. O tempo histórico da esquerda está a morrer. E está a morrer por razões morais, está a morrer por razões cívicas, está a morrer por razões identitárias. E depois nós, debate, esquerda, extrema-direita, qual extrema-direita, qual extrema-direita? Então veja, quando fala de questões morais, a moral tem esta característica, nunca fica em cima do muro. Ou é certo ou errado, ou justo ou injusto, ou bem ou mau. E nós, quando fizemos o programa do Chega, arrumamos isto. Nós estamos a dizer, se nós queremos discutir política, há um primado moral e um primado cívico. E daí não abrimos mão. Quer dizer que nunca podemos ter qualquer aproximação de princípio, em circunstâncias acidentais, admito. Se vem uma guerra de fora, podemos fazer uma articulaçãozita com o PS, mas não é uma questão de substância. Portanto, nós sabemos que essa fronteira não se transpõe. E andamos aqui a ver o PS, o PSD e a Iniciativa lá meio perdidos. E veja, isto que nós estamos a discutir aqui era, para mim, a primeira e principal discussão num Parlamento. Veja, a Igreja lida com a condição humana. Sempre que eu lido com a condição humana, eu tenho que definir qual é o princípio moral que me leva a lidar com a condição humana. E nós sabemos que a Igreja não hesita, tem uma orientação moral que é espiritual. Ora, a política também lida com a condição humana, aliás, não faz outra coisa. E pergunto se tem alguma moral cívica. Não tem, ninguém quer discutir. E a coisa é feita com argumentos de trazer por casa. Eu já tenho essa experiência. Se disser, eu quero discutir a moral, isso é moralismo. Se quer discutir a autoridade, isso é autoritarismo. Se quer discutir a questão colonial, isso é colonialismo. É tudo ismo. Quer dizer, o ismo é o princípio ideológico da negação da inteligência. O Max Weber nisso era o mestre. Ele dizia assim, ele escrevia, quanto mais compreendemos, menos julgamos. Quanto mais julgamos, menos compreendemos. Isso não deixa dúvidas a ninguém. O ismo é o argumento, o neo e o ismo.
O neo era aquela coisa do neo-racismo, quer dizer, não é racismo nenhum, é outra palavra, senão eles diziam neo-escravatura ao racismo, mas tem. O ismo é o lugar daqueles que tudo julgam, precisamente porque nada compreendem. As pessoas que compreendem não usam palavras adjetivadas. Não dizem colonialismo, dizem colonização, que essa é outra das minhas guerras. Ficávamos aqui a tarde toda a falar. Mas caramba, uma coisa é eu dizer colonial ou colonização, outra coisa é dizer colonialismo. Isso é uma fraude pegada. Daquelas que uma pessoa diz, como é que se aceita em meios académicos o uso do termo colonialismo? Só na cabeça de doidos. E a pessoa faz isso... Qualquer criancinha percebia o que nós estamos a explicar, mas pronto, não sei se entramos aqui nesta parte. Não, eu quero lhe agradecer porque eu não o ia interromper, eu estava a gostar. Tem um direito de ouvir. Eu queria só para terminar mesmo e peço-lhe uma, duas frases para escrever isto, apesar de que é uma pergunta difícil. São duas, no caso, como é que se vê daqui a 5 anos para terminar a entrevista e como é que quer ser lembrado? Como é que vejo daqui a 5 anos? Uma das coisas de um bom conhecedor é não antecipar o futuro, não sei. É o que for. Mas se há uma coisa que eu... a outra pergunta era como é que quer ser lembrado? Como é que quer ser lembrado? Espero viver mais uns anos. Mas... ser lembrado, em primeiro lugar, isso é uma pergunta íntima na família. Quer dizer, é uma coisa que eu venero mesmo, porque tenho uma família felizmente unida, começou na minha mãe, e aí a memória que nós deixamos aos nossos filhos, não os fazermos sentirem menores, isso é fundamental. Agora, no espaço público é o que for, quer dizer, não é tanto aquilo que eu fiz, ou disse, ou deixei de fazer, mas para mim é um pouco, eu ainda sou dos antigos, os livros que nós deixamos. E agora estou a tentar preparar este para as eleições, porque é preciso levar ao debate. Já viu que há um deputado que quer pôr um livro a eleições. E até foi difícil arranjar editora, não arranjei. Tive que ser eu o editor, está a ver? E num debate público é muitas vezes paupérrimo, muito pobre, e a pessoa quer ir levar para melhorar a preparação para as eleições. Eu, para terminar, então vou-lhe fazer 2 pedidos. Eu vou, quando inaugurar o livro, eu quero por favor que venha cá falar sobre ele e vou-lhe pedir um autógrafo no livro, como é lógico, professor. Muito obrigado. Para mim, obrigado por ter estado aqui será comigo. Um prazer e um dever. Depois das eleições eu quero recebê-lo novamente, por favor. Se puder estar aqui, agradeço-lhe imenso. E dou-lhes parabéns por este tipo de iniciativas, porque de facto tem que haver uma comunicação social, chegar às pessoas comuns de forma plural. Isso é que se chama democracia, não é? E civilização. Muito obrigado. Obrigado, professor. Foi o episódio de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Terão as minhas e as redes sociais do professor na descrição e questionem tudo. Até à próxima.